Boa noite a todos. Estamos aqui retomando, né, as nossas aulas agora em 2026, dando continuidade aos estudos do primeiro ano básico de Espiritismo, né, baseado na apostila da Federação Espírita. Então, é um prazer estar aqui reunida com todos vocês novamente, sentir falta de cada um, dessa nossa interação e do trabalho propriamente dito. Mas foi um merecido descanso, né, para todos nós, onde pudemos focar não só no estudo paralelo, como também nas atividades, nas festividades da nossa vida em família, que isso também é muito importante. Então, hoje, nós estamos na nossa 14ª aula. Faltarão apenas mais 10 para nós concluirmos esse curso, gente. E perdendo um pouco, né, aí o fio da meada, vamos nos envolvendo com a espiritualidade, a egrégora do nosso grupo, exercitando o amor, rogando que possamos ser envolvidos em vibrações de paz, de amor, de reconforto e de proteção. Então, vamos dar início à nossa 14ª aula do estudo do curso, onde nós teremos... deixa eu compartilhar, né, gente? Olha, as gafes que eu vou cometendo, vocês vão me ajudando, porque 4 semanas, às vezes, é muito para certas idades, assim como a minha, por exemplo. Está compartilhado direitinho? Está todo mundo vendo? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Então, nós temos na nossa parte A, as escolhas das provas. Na nossa parte B, relação de além-túmulo e relações simpáticas e antipáticas. E na nossa parte C, reconciliar-se com seus adversários. Na D, as atividades como sempre. Hoje nós veremos as atividades da nossa 13ª aula, que foi a última do mês de dezembro. Então, no nosso primeiro slide, que faz parte da escolha das provas, nós temos aqui essa ilustração com o título Provas e Expiações e o planeta Terra sendo visto, né, do espaço. E começamos com a vida espírita. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Para quem não se lembra, estado errante é aquele estado da erraticidade, que é o período na espiritualidade entre uma encarnação e outra. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Livro dos Espíritos, questão 258. Possuindo a liberdade de escolha, o espírito é responsável pelos seus atos, assim como das consequências que lhe advirem. Então, aqui fica bem claro, né, que durante o período de erraticidade, como nós já vimos anteriormente, quando o espírito retorna para a vida espiritual, e à medida que vai tomando consciência de relances do que tinha programado, do que se comprometeu, e etc., é que a gente vai tendo uma noção do pouco ou muito progresso realizado, e diga-se de passagem, geralmente é sempre menos do que aquilo que a gente esperava, e acaba entrando aí num período de programação das próximas encarnações, da próxima, né, no caso. E, tendo um relativo avanço espiritual, a gente pode participar dessa programação e ter, consequentemente, uma consciência do que está assumindo novamente, como novas tarefas que gerarão o desenvolvimento. Então, ele mesmo tem essa participação na escolha do gênero de provas, de adversidades que irá sofrer. E essa é uma das características inerentes ao nosso livre-arbítrio. Então, a gente tem condições de avaliar, de escolher, e, consequentemente, a gente se torna responsável pelas nossas escolhas.
O problema é que quando estamos do lado de lá, tendo essa noção do período que se passa encarnado versus o período da vida eterna, e tudo aquilo que a gente deseja reparar para ter mais paz de consciência, digamos assim, a gente acaba até acreditando que pode ter um maior número de desafios, né? E depois aqui, com o esquecimento do passado, que faz parte da nossa encarnação, a gente chega, nasce, cresce e só reclama, né, gente? Então, é muito interessante o conhecimento de tudo isso, de tudo que antecede, de como funciona as leis que relacionam o mundo espiritual com o mundo material, para que a gente possa ter uma maior sensibilidade na assimilação daquilo que a vida nos oferece naquele momento, vendo ali naquelas circunstâncias, não como a gente costuma dizer, né, a vontade de Deus, mas a lei de Deus se cumprindo de acordo com o livre-arbítrio que recebemos e as nossas próprias escolhas, quando temos uma visão mais ampla, maior, com relação à próxima encarnação e à vida futura. Ou seja, a gente sempre acha que vale a pena transpor obstáculos e dificuldades que vão sendo elencados, né, como uma programação, porque o resultado logo ali, porque são alguns anos, algumas décadas à frente, quando a gente retornar para o plano espiritual, o resultado será a nossa colheita. A paz na consciência, uma maior tomada de consciência, né? E uma consequente evolução, que, como a gente sabe, o espírito não retroage, somente avança. E avançar, mesmo que a passos lentos e curtos, é o nosso principal objetivo, o nosso principal propósito reencarnatório. Então, continuando aqui, nada lhe estorva o futuro, e mesmo que venha a sucumbir às provas escolhidas, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite sempre recomeçar o que foi mal feito. Então, essa é a consolação da doutrina espírita, nós sabermos que sempre teremos uma nova oportunidade, que o máximo que a gente consegue fazer é ficar estacionário em algumas faces, né, da nossa vida, mas sempre teremos a oportunidade de recomeçar. O que devemos procurar levar em consideração, no sentido de não ter também, né, como eu até já cheguei a ouvir de algumas pessoas, eu vou ter nova oportunidade, Deus é bom, depois eu faço de novo, nessa encarnação não dá, deixa para a próxima. É que, às vezes, como é um processo muito complicado e moroso, reunir pessoas e circunstâncias que vão favorecer a nossa maior elevação num período reencarnatório, às vezes nós não teremos, numa próxima, circunstâncias tão favoráveis quanto temos nesse momento. Então, é sempre bom procurarmos tentar resolver as nossas mazelas no momento em que estamos passando. Não só também por esse aspecto, mas nos próximos slides nós veremos que isso também é importante para a questão até de inimizades e processos obsessivos futuros. Aí a gente vê um pouquinho mais para frente, mas é muito importante não postergarmos. Sempre procurarmos fazermos o melhor que estiver ao nosso alcance nesse momento. E não deixarmos para depois. O espírito sabe que, escolhendo determinado caminho, terá de passar por determinado gênero de lutas, e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Então, vocês vejam que mesmo quando a gente faz a nossa escolha possível, a programação possível, dentro do auxílio da espiritualidade, ainda assim,
Só os fatos macros que vão impactar no nosso destino estão previstos. O restante, a gente sabe o gênero, mas os detalhes e as circunstâncias, eles vão surgir de acordo com a força das coisas, ou seja, mais uma vez, o nosso livre-arbítrio, no momento encarnatório, no dia a dia, intervindo nos fatos. Então, é muito importante refletirmos a respeito disso sempre, antes de cedermos ao nosso impulso, antes de nos afundarmos, né, em lamentações e coisas do gênero. Nós devemos sempre procurar essa consciência, essa paz e essa gratidão por tudo que nos acontece, porque tudo gera progresso através do aprendizado. Nem sempre, porém, o espírito faz a sua escolha imediatamente após a morte, pois muitos ainda atrasados julgam que suas penas têm um caráter eterno. Por outro lado, ele pode ainda fazer sua escolha durante a vida corporal, pois um desejo intenso pode influir no seu futuro. Tudo depende da sua intenção. Isso é possível, pois que o espírito, embora encarnado, tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. Então é interessante, né? Quando a gente tem um desejo profundo e uma intenção boa, a gente já está, de certa forma, influenciando desde aqui as escolhas, a destinação da nossa própria experiência, próxima experiência reencarnatória. Geralmente, o espírito escolhe as provas que lhe podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, assim como aquelas que podem contribuir para o seu adiantamento. Uns podem impor-se uma vida de misérias e privações, para tentar suportá-la com coragem. Outros, experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Pode acontecer de, por vezes, o espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ociosa e inútil. Mas nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. Parece evidente o fato de que o espírito geralmente escolher as provas mais fáceis de ser vencidas. No entanto, isso não ocorre, pois na vida espiritual ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, e então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. É assim que, quando desencarnado, prefere provas mais rudes e suscetíveis de apressar o seu progresso. Um espírito inexperiente e ignorante não pode escolher uma existência com pleno conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha. Entretanto, à medida que vai evoluindo e que o seu livre-arbítrio se desenvolve, tornando-se senhor de si, passa a tomar decisões por si mesmo. Porém, se não aceitar os conselhos dos bons espíritos, poderá cair em deslizes, comprometendo o seu processo evolutivo. Algumas provas podem ser impostas, em vez de serem acolhidas espontaneamente. Isso, porém, acontece com os espíritos inferiores, que revelam-se refratários às orientações dos bons espíritos, assim como no caso de expiação de faltas, que, obviamente, auxiliará o seu progresso. E com isso nós concluímos aqui a nossa parte A. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta com relação à escolha das provas? Fique à vontade.
Então, não tendo questionamento, vamos passar para a nossa parte B. Relações de além-túmulo. Relações simpáticas e antipáticas. Aí nós temos aqui a figura de dois rostos, né, ali com uma sombra no meio. No mundo espiritual, da mesma maneira que no plano material, os espíritos se reúnem em associações, classes, sociedades, conjugando interesses semelhantes entre os indivíduos. Então, a gente sabe que no plano espiritual existe toda uma organização, uma hierarquia, uma divisão, ministérios e etc., né? Nós aqui no planeta Terra somos uma cópia bem mal feita da organização que tem na espiritualidade. Porém, a coisa em comum é o próximo parágrafo, né? Juntam-se no espaço em aglomerados afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida que procuravam quando encarnados. Então, a lei da afinidade, ela impera sempre, né? Os afins se atraem, os que pensam igual, têm os mesmos propósitos, se atraem e gostam de viver em comunidade, sejam para coisas positivas ou coisas negativas. Porém, nem todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros. Os bons vão por toda a parte, e é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Porém, essa autoridade não se refere aos valores terrenos, mas sim a uma ascendência moral irresistível. Então, nós vemos que, enquanto aqui na Terra nós temos umas hierarquias voltadas a bens e posição social, na espiritualidade, a superioridade é algo natural que advém única e exclusivamente da maior autoridade moral, né, do que tem alcançado em termos de progresso. E é algo que não precisa se impor, já se é percebido. Haja visto os exemplos que nós temos aí nos filmes que assistimos, nas leituras que fazemos, que Jesus somente se aproximava e conseguia operar desobsessões até de uma legião de espíritos. E muitos dos seus seguidores, apóstolos, não conseguiam fazer a mesma coisa, porque eles não tinham nem de perto a capacidade moral que Jesus transmitia. Então, isso é um exemplo grotesco, né, bem disparado, só para que fique mais fácil de entender. As posições de destaque ocupadas no mundo material, o poder, a autoridade, não conferem nenhuma supremacia ao homem no mundo dos espíritos. O maior na Terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto que seu servidor estará na primeira. Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Aquele que foi grande entre os homens, e como espírito vê-se junto dos espíritos inferiores, movido pelo seu orgulho e inveja, sentem-se muito humilhado com essa situação. Então, nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância nos acompanham na erraticidade, né? Não é porque a gente perde o corpo físico, que passa para o plano espiritual, que a gente vira santo, né? Somos exatamente iguais, apenas despojados do corpo físico. Os espíritos comunicam-se entre si. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material e o reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo de transmissão do pensamento, como o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo para o outro.
Não podem dissimular reciprocamente seus pensamentos, nem esconder-se um dos outros, pois para eles tudo permanece descoberto, principalmente quando são perfeitos. A linguagem entre os espíritos é, portanto, a linguagem do pensamento, e não necessariamente a linguagem material articulada. Não necessariamente, por quê? Porque os espíritos com menor esclarecimento, os mais materializados, ainda não conseguem estabelecer uma comunicação livre e franca pelo pensamento. Então, muitas vezes, é necessário a linguagem que seria semelhante a material articulada, né? Haja visto que o nosso perispírito, quando desencarnado, conserva tudo que temos no nosso corpo físico, e é por isso que muitos irmãos desencarnados até acreditam se estarem vivos, porque ainda sentem o coração bater, ainda respiram, e isso faz com que seja possível, dentro da necessidade, de acordo com a evolução do espírito, comunicar-se através da fala, como fazemos aqui. Os espíritos reconhecem-se e constatam sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. Desta maneira, reconhecem aqueles que foram seus filhos, pais, amigos ou inimigos quando encarnados. Então, como o corpo perispiritual conserva a última aparência, é necessário, quer dizer, é possível que se haja identificação no plano espiritual de todos aqueles, muito embora, conforme passa-se o tempo e a consciência vai assimilando, expandindo, e dependendo, é claro, da evolução do desencarnante, com o passar do tempo ele pode sim, através da plasticidade do perispírito, ele poder mudar a sua roupa, mudar as suas feições, principalmente quando ele consegue identificar uma encarnação onde, com determinada aparência, ele se sentiu mais feliz, ele teve um resultado maior em termos de evolução, e muitas vezes prefere se apresentar daquela forma. Isso são possibilidades, né? Aqui a gente está falando da forma como eles se reconhecem, constatando a sua individualidade. Geralmente, ao desencarnar, a alma vê os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos, os quais felicitam-na, como no regresso de uma viagem. Enquanto aqui a gente se debulha em lágrimas de saudade, de incompreensão da partida do ser querido, lá ele é recebido com festividade, né? Missão cumprida e retorno à verdadeira casa. A alma do justo é recebida como um irmão bem amado e longamente esperado. A do mal é recebida com natural reserva. Pode continuar a existir, no mundo dos espíritos, a afeição que dois seres se consagravam no mundo material, desde que originada da verdadeira simpatia. Se, no entanto, essa afeição nasceu principalmente da causa de ordem física, a afeição desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então é por isso que a gente fala, né, que os laços de amor transcendem a matéria, e que na espiritualidade a gente continua, mesmo encarnado, conectado através do amor aos nossos bem-amados que partiram antes de nós. A teoria das metades eternas é uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Não existe união predestinada desde a origem, ou seja, desde a criação. A simpatia que atrai um espírito para outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos,
se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, aquela teoria da alma gêmea voltada a duas metades perde a individualidade, né? O ser inteiro, integral que Deus criou. Então, isso é mais usado de forma filosófica e romantizado. O que une realmente, como diz aqui, é a afinidade. Com isso, terminamos a parte B. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário a respeito dessas relações na erraticidade e das Eu relações tenho uma simpáticas? dúvida. Pode falar, amor. Quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente perde o nosso conhecimento da língua material ou fica, tipo, de um jeito intuitivo para para usar nas psicografias, ou tudo é passado por pensamento? Não, você não perde nenhum conhecimento que você tenha adquirido aqui no mundo espiritual. Então, Cecília, você pode continuar estudando e fazendo cursos até os 90 anos, que você vai levar tudo para a erraticidade. Então, nós não perdemos. Haja visto que você já deve ter visto em livros, ou mesmo algumas coisas na internet, onde as pessoas acabam tendo uma afinidade maior, muito mais rápida com determinados idiomas, porque já foram nativos daquelas línguas. Então, renasce aqui no Brasil falando português e adora a língua alemã, adora a língua inglesa, começa a estudar, ou mesmo nem pega um estudo sistemático, passam a ser até autodidatas. Por quê? Porque o conhecimento de tudo aquilo que viveu permanece latente de uma forma intuitiva, dando a preferência por aquilo e a facilidade do aprendizado. Agora, como eu acho que você também está se referindo à questão da comunicação através do pensamento, ela também vai ocorrer de acordo com o ambiente e o tipo de linguagem de comunicação que você quer desenvolver. Então, vamos supor que você está momentaneamente numa colônia espiritual, onde lá tem um número muito grande de brasileiros, por exemplo, né? Vamos supor que uma das divisões dessas colônias sejam também por afinidades de nacionalidades, porque também não é por acaso que a gente renasce em determinado país. E você tendo a evolução necessária para comunicar-se através do pensamento, obviamente vai acabar surgindo em primeira mão a língua portuguesa, que é da sua última encarnação, como também é da última encarnação de todos ali presentes. Mas eu já vi também em literaturas e até filmes espíritas, espiritualistas, pessoas que falavam idiomas diferentes, mas ao traçarem a comunicação, é como se você falasse comigo através do pensamento em inglês, e eu compreendia exatamente o que você queria dizer e respondia da forma como eu sabia em português, e você compreendia e entendia na linguagem que você se expressou. E como que a comunicação é feita entre a espiritualidade e aqui? É por pensamento ou é por língua material? Tipo, o que os médios entendem? Aí você está querendo dizer nos trabalhos mediúnicos Isso. materiais? Olha, como nós já vimos, ou será que não vimos? Mas enfim, se não vimos, o que que acontece? Quando você participa de um trabalho mediúnico, a sua comunicação, que vulgarmente se fala incorporação, a gente tinha aquele conceito que pensava que o espírito entrava dentro, mas não. É apenas através da aproximação do perispírito do desencarnado com o seu. E a ligação é mental. Então, através do seu campo mediúnico, você pode sentir aquilo que o espírito desencarnado quer expressar
e usar as suas próprias palavras para traduzir o sentimento, como também você pode sentir sem ouvir todas as frases que ele está tentando dizer, e você adequa também ao seu vocabulário e a expressa. Como, dependendo da mediunidade que você venha a ter também de audiência, você pode ouvir, além de sentir a entidade como para psicofonia, que é o ato que se tem de transmitir a palavra através dessa aproximação do perispírito que é feita através da mente. Então, existem essas formas, essas possibilidades, não existem barreiras quando a espiritualidade está ali amparando a comunicação, seja para tratamento, seja para uma manifestação de uma mensagem salutar de um mentor, mas é feito através da aproximação do perispírito e é algo mental que você pode assimilar a mensagem por esses mecanismos, mas sempre flui. Oi, Irene, tipo assim, eu tô pensando que eu nunca vi isso numa reunião espírita, mas eu já vi em reuniões da Umbanda, por exemplo, dos médiuns falarem, tipo uma gíria de caboclo, falarem como os caboclos falam. Como que acontece isso? Porque é o médium falando, mas ele tá falando exatamente, sabe? Tá falando sotaque. É até difícil de entender às vezes. Fica até uma pessoa do lado traduzindo, porque não dá para entender o que tá acontecendo ali. O que acontece é que são princípios doutrinários diferentes. Como você já me perguntou no passado, a respeito da questão da Umbanda, em relação à questão do espiritismo, aí eu te respondi que a Umbanda não seria classificado como espiritismo, porque ela é uma mescla tanto da religião católica como das tendências africanas. E ela veio para o Brasil de descendência afro pelos escravos, que para manter a sua crença, aceitou o sincretismo dos santos católicos com os orixás e as entidades de Umbanda, para que eles pudessem, assim, permanecer. Então, dentro da doutrina espírita que nós aprendemos, nós sabemos que não há a necessidade do médium mudar de voz, do médium usar palavras que o espírito se aproxima e fala de baixo calão, ele usa um filtro para poder estar passando a mensagem, né? Quando é um espírito sofredor que tem raiva de alguém, ele pode estar falando uma porção de palavras de baixo calão para você e você não vai reproduzir. Você vai usar a sua educação mediúnica, a tua voz, o teu timbre para estar passando a mensagem. Então, o filtro é constante. No caso da religião da Umbanda, por exemplo, os médiums, eles não têm a necessidade de passarem por esses filtros, porque não faz parte do estudo mediúnico deles. Eles estão trabalhando com entidades que têm um pouco mais de materialidade, digamos assim, e que estão habituados a trabalhar dentro dos conceitos da Umbanda, expressando um pouco mais essa materialidade. Então, as sessões que você está acostumado a acompanhar já é uma sessão mais voltada para uma Umbanda, entre aspas, com menos rituais materiais, mas existem casas em que você vai ver literalmente o uso da bebida alcoólica por parte de uma entidade, o uso do cigarro e do cachimbo realmente físico ali sendo existido, porque são coisas que para eles não é proibido. E o médium, que sendo um médium de um terreiro de Umbanda, e que estudou a teologia da Umbanda, dentro de todos esses preceitos de poder se manifestar, se expressar de determinada forma, que você vê que eles usam até roupagens diferentes das roupas que se usa no dia a dia, e no espiritismo você não vê isso, então eles ficam livres para expressar a energia da entidade que recebe de uma forma mais liberta.
Então, se eu estou recebendo um preto velho e eu sinto a voz dele, o que ele quer passar, se expressando daquela forma, com trejeitos de preto velho, dentro dele, do conhecimento dele, ele vai verbalizar exatamente daquela forma que ele está sentindo. Pode até ser que a entidade originária falasse ainda mais carregado, menos entendível, e o médium passa do jeito que ele entende que seja um sotaque de preto velho, um sotaque de baiano. Ele sente a energia da entidade, se é uma entidade mais séria, mais rústica, mais compenetrada, ele vai também assumir uma postura daquela forma que é bem adversa da postura acolhedora de um preto velho, de uma preta velha. Então, eles têm a liberdade de filtrar menos e expressar-se da forma mais próxima que eles conseguem interpretar a energia da entidade de acordo com a sua corrente. Ô, Irene, eu posso explicar, eu entendi o pensamento dela, posso explicar para ela? Você pode Ela quer, acrescentar. isso, é que ela quer saber como que o médium sente para fazer, para falar daquele jeito, como que é passado. A Irene explicou direitinho, dentro da doutrina do espiritismo, o médium pode até sentir e não tem necessidade de fazer. E na Umbanda, ele sente e expressa de acordo. Mas dentro do espiritismo também, quando a casa permite, porque tem umas casas ortodoxas que não permite que você fala como preto velho, não permite, mesmo o médium sentindo, tá? Não permite que o médium trabalhe com sotaques, né? Que fala com sotaque de alemão ou algum sotaque. Mas existem casas que deixam, mesmo sendo do espiritismo, que nem a Casa de Caridade do Pai João. Ele deixa o médium se expressar. Só que na Umbanda é uma coisa mais intensa. A incorporação da Umbanda é mais intensa. Se você segura um pouco a incorporação, eles até te empurram para você incorporar logo. Porque eu trabalhei 7 anos na Umbanda e eu sentia essa diferença. Aí você sente que vem o caboclo, você tem vontade de bater no peito, você tem vontade de falar naquele sotaque. Passa pela tua mente. Você quis saber disso, né? Como é que você sente que tem que falar daquele jeito ou como é que você tem que agir? Porque passa pela tua mente, vem assim na tua mente, sabe? É que você ainda não fez um desenvolvimento, mas se você for um médium de psicofonia e fazer o desenvolvimento, você vai perceber isso. No espiritismo também tem isso. Quando a casa não é ortodoxa, ela é que nem a Casa de Caridade do Pô João, o espiritismo lá no sábado e até na segunda-feira, quando não está perto de assistidos, não está próximo de assistidos, quando os assistidos vão embora, entre a gente pode se expressar um pouco nesse sentido, entendeu? Que nem o Sérgio, quando ele trabalha na sexta-feira, ele dirige de um Exu, ele fala que nem um Exu. O dirigente é o Exu. O Orlando trabalhava, que era meu ex-marido, ele trabalhava com sotaque incorporado baiano, ele falava no sotaque do baiano. Eu já prefiro trabalhar dentro do espiritismo, que nem a Irene explicou. Eu percebo, mas eu trabalho mais na intuição, mais envolvida. Mas quando eu tenho necessidade de receber por exemplo, à esquerda, você já foi na Umbanda na esquerda, né? Quando é geralmente esquerda e eu não estou presente aos assistidos, eu deixo a entidade vir conforme ela está me passando. Entendeu? É que você ainda não viu isso daí, mas quando a casa é aberta, você sente. Então, como é que você sente? Você está desenvolvida na psicofonia, você vai desenvolver aos poucos. Então, você vai sentir a entidade se aproximar. Então, ela vem com aquele jeito, você percebe como é aquela forma. Você percebe se é um baiano, se é um preto velho, se é uma irmã de caridade, ou se é um médico que nem o Dr. Hans e o Dr. Fritz. Ele passa para você
com sotaque, só que você fala normal, ou se você fala com sotaque. Mas ele passa, ele filtra no seu pensamento essa forma. E você passa dessa forma. Ou se não, se a casa não permite, dependendo do trabalho, ele vem, você ouve, passa aquele pensamento com sotaque, como se estivesse ouvindo, mas você não está ouvindo. É uma coisa assim muito complexa, viu, Cecília, para você que está começando agora. Só você estudando e fazendo o desenvolvimento para você perceber aos poucos. Então, ele passa, o espírito passa. Aí o médium vê se faz ou não faz de acordo com como ele está passando. Mas a maneira, a mensagem é a mesma. O médium pode mudar, mas a mensagem que o mentor está passando é a mesma. Pode passar com sotaque ou sem sotaque. Entendeu? Até dentro do espiritismo é assim. Entendeu? O médium de incorporação só incorporando para você perceber, mas ele passa, entendeu? Não sei se você entendeu o que eu estou querendo dizer. Foi essa pergunta que você quis da Irene, Eu né? entendi, porque a Irene falou que no meu conhecimento de leiga, né, eu achava que incorporava mesmo, assim, que entrava, e por isso que ele falava daquela forma. E aí eu fiquei com essa dúvida de como que o médium entendia aquilo para passar, se não era a voz do próprio espírito. A incorporação hoje em dia não é mais assim dominada, ela é consciente a incorporação. De primeiro, a incorporação era inconsciente, então vinha o espírito e você, como se fosse uma possessão, ele dominava mais você. Mas hoje em dia não está mais assim, é uma incorporação consciente. O médio tem mais domínio da palavra e do corpo, e da palavra que ele vai falar. Ele tem mais domínio, entendeu? Ou não entendeu? Entendi. Ele tem mais domínio. Então, quer dizer, dentro dos assistidos, a gente procura não incorporar lá. Quando o médium incorpora, geralmente a gente não gosta muito, os dirigentes, o diretoria não gosta muito dentro do espiritismo que incorpora para passar mensagem para incorpora perto de assistida, porque tem muitas pessoas leigas que não vai entender, entendeu? Então, mas às vezes o médium passa a mensagem, mas ele não incorpora, mas ele está sentindo. Até como o mentor está falando, no sotaque que ele está falando, está percebendo como que é a roupagem dele, mas só que ela passa a mensagem através dela, filtra um pouco, entendeu? E a Umbanda já é livre disso daí, entendeu? A Umbanda já deixa, já flui essa parte. Mas no Espiritismo também acontece isso, só que a gente segura um pouco. Aí chama-se educação mediúnica, que é o que vocês têm que fazer, né? Educação mediúnica, entendeu? Isso aí vem com a parte prática, que aí o dirigente vai ajudando a educar a mediunidade, não incorporar em qualquer instância, ou você perceber até alguma entidade negativa e você saber segurar, encaminhar, entendeu? É muito complexo agora, ainda mais você que não tem muito conhecimento disso. Mas, resumindo a sua pergunta, o médium sente sim como a entidade está falando, como é que está passando, e no sotaque que está passando, e ele sente, só que ele filtra um pouquinho, entendeu? E aí ele faz conforme o ambiente. Ou seja, dentro do Espiritismo, o nosso estudo, o nosso esclarecimento da doutrina do kardecismo diz que não é necessário nada disso. Porém, como a Inês disse, se a casa não é ortodoxa, não é filiada à Federação Espírita, geralmente é permitido essas manifestações que ficam mais à vontade para o médium, porém diferente das questões da Umbanda, porque na Umbanda tudo é permitido, além da materialidade das entidades, que é o que a Inês disse, de vir uma energia mais forte. Mas dentro do kardecismo, da doutrina espírita, dos centros que são filiados à Federação Espírita e do conhecimento que a gente adquire através da própria codificação, nada disso é necessário. O trabalho ele é feito sem a necessidade de expressar os trejeitos, os hábitos ou a voz
o sotaque que o espírito manifestante está fazendo. E tudo é passado normalmente pela mente, tanto na Umbanda quanto no espiritismo, porque como a gente vai estudar mais a fundo, mais para frente, a mediunidade ela evolui para o lado intuitivo. Então, por exemplo, o Chico Xavier, ele era um médium psicógrafo mecânico. Ele fechava o olho e escrevia. Ele emprestava o braço para a própria caligrafia do desencarnante. Isso é raro. Então, hoje, o médium se concentra, traduz o sentimento, como eu falei, transforma nas suas palavras aquilo que o espírito está tentando dizer, porque é tudo intuitivo. E é isso. Tem mais alguma dúvida a esse respeito, Cecília? Tenho, mas eu vou fazer depois para não atrapalhar. Vou fazer quando terminar a parte C. Eu vou guardar a pergunta. Helene, queria perguntar um negócio, aproveitar, que nem você falou lá, no texto lá, que a gente estava entrando. Aí você falou sobre alma gêmea, que não existe alma gêmea, existe afinidade. Mas que nem quando a gente fala, encontrou a alma gêmea, então não existe isso. Isso é a pessoa que tem afinidade uma com a outra, e isso aí quer dizer a tal da alma gêmea, né? É isso aí que você quis dizer? Dentro da doutrina espírita kardecista da codificação de Allan Kardec, não existe essa questão de alma gêmea, de um ser estar destinado ao outro desde o seu nascimento. Essas coisas surgiram com outras frentes filosóficas e espiritualistas. Como eu já comentei em aulas anteriores, que você deve ter ouvido, que existe uma teoria de que a centelha divina, isso em questões espiritualistas, né? Ela se divide em várias partes. Então, teria o seu eu superior, que é uma parte, digamos assim, master, e a centelha divina vai se dividir de 12 em 12, até formar 144 partes. Então, todas essas 144 partes são originárias de um mesmo núcleo, né, numa mesma nômada. E aí, o que isso significa? Que todos estão reencarnando em lugares diferentes, com experiências diferentes, e que todo conhecimento é interligado. E aí há quem diga que, às vezes, um mentor seu é uma das suas partes que evoluiu mais e que está tentando te ajudar para que você não atrapalhe o grupo. Partindo-se desse princípio, aí se falam, né, de almas irmãs, almas gêmeas, partes de uma mesma origem, de uma mesma nômada, de uma mesma centelha divina. Mas isso não está relacionado com a codificação. Então, é por isso que a gente diz que não está relacionado à codificação. Agora, dentro da espiritualidade, das filosofias e das tendências românticas que a gente vai suspirando pela vida, aí você vê bastante material nesse sentido na internet. Mas não existe. Dentro do espiritismo e da codificação. Então, podemos dar continuidade para a parte C? Sim. Vamos lá. Reconciliar-se com seus adversários. Olha que bonitinha essa foto aí, me perdoa? Achei bem expressiva. Em verdade, vos digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Ceitil era uma moeda portuguesa antiga de ínfimo valor. Segundo Mateus, capítulo 5, 25 e versículo 26. Vários são os motivos para ter indulgência com os inimigos. Primeiramente, porque o perdão tem o efeito moral de libertar os seres que permanecem, por vezes, longo tempo imantados um ao outro, pelo sentimento de ódio e de vingança. Perdoar consiste em fazer uma concessão por amor, o que demonstra a verdadeira grandeza de alma, um verdadeiro gesto de caridade moral. Em seguida, aqueles aos quais se fez algum mal neste mundo podem, segundo sua condição, experimentar dois tipos de sentimentos. Se são bons, perdoam. Se são maus, podem conservar os ressentimentos e, por vezes, perseguir até numa outra existência. Os espíritos bons
quando na espiritualidade, compreendem o quanto as dissensões são desnecessárias e os motivos que conservam uma espécie de animosidade, até que se purifiquem. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem o seu ódio além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. O espírito mau espera a quem quer mal, que esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente atormentar. O algoz pode atingi-lo nos seus interesses mais recônditos, assim como nas suas mais caras afeições. Nisso consiste a causa da maioria dos casos de obsessão. Daí a necessidade de, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenha praticado em relação ao próximo. Então, é isso que eu quis dizer para vocês no primeiro slide, que a gente não deve usar do conforto da doutrina espírita para querer deixar para depois, para postergar a convivência, o relacionamento, as adversidades que a vida nos traz através de ambiente, através de pessoas, porque essa é não só uma medida que nos auxilia a já ir adquirindo aquele processo evolutivo desde já, como também nos priva de futuros processos obsessivos nessa encarnação, depois do desencarne, ou se a pessoa desencarnou e vem nos perturbar. Então, a gente procurando nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com eles, nós estamos liquidando entraves futuros e evitando um processo obsessivo na espiritualidade, em outras vidas, onde a pessoa se sente ainda ligado a nós por laços não amorosos e que muitas vezes nos atrapalham. Por isso que é importante, desde a nossa parte A, que não deixemos para depois tudo aquilo que nós pudermos fazer ainda nesse período. Além disso, só se pode apaziguar esses espíritos vingativos com o bem, jamais com o mal. Nossos sentimentos atuam sobre os outros segundo uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. Assim sendo, os bons sentimentos quebram toda eventual expressão vibratória entre os seres imantados pelo ódio, envolvendo a ambos em eflúvios de harmonia. Além disso, o bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes da morte. Com o mau procedimento, ele se irrita, e é então que serve de instrumento a justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou, né? Igual está escrito no Evangelho. Há necessidade que haja o escândalo, mas ai daquele por onde o escândalo vier. Então, não quer dizer que você tenha que ser o desafeto que vai provocar o escândalo, mas se você está em sintonia e predisposto àquilo, você serve de instrumento para que a lei de ação e reação seja feita. Por isso que é interessante a reforma íntima, para que a gente possa ir doutrinando os nossos sentimentos, que aqui, como diz, atua como a física, a lei da assimilação e a lei da repulsão dos fluidos, que é exatamente a afinidade ou a repulsa que nós temos pelas pessoas de uma forma instintiva, que na verdade sempre tem uma origem, né? Mesmo que nós não estejamos lembrados momentaneamente. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja,
até que a justiça divina esteja completamente satisfeita. Ou seja, a lei de Deus, né, de ação e reação, onde a gente tem que realmente expurgar até o último ceitil de responsabilidade que viermos a ter. Então, com isso, concluímos a parte C do reconciliar-se, da importância de reconciliar-se com seus adversários. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Fique à vontade. Irene, eu tenho duas. Diga. A primeira é sobre perdão, que eu fico me perguntando assim. Gente, o que seria um perdão? Porque eu posso ir lá e pedir desculpa para a pessoa e só ter falado isso. Mas aí eu penso, vale muito mais eu perdoar no meu coração e não precisar ir lá falar para a pessoa, falar, olha, tô te perdoando e anunciar para ela, só tá bem com isso, não desejar o mal para ela, sabe? Eu fico pensando nisso. Ou eu preciso ir lá conversar com a pessoa e falar, olha, eu te perdoo, ou você me perdoa com aquilo que eu fiz, ou eu posso só. Eu acho que se perguntar se a pessoa te perdoa, não, né? Ela tem que te perdoar, né? Mas aí você perdoar aquela pessoa, você não precisa necessariamente ir lá, olhar para ela e, né? Ou sim. Então, nenhuma palavra, nenhum gesto tem a menor importância se não estiver vinculado ao sentimento. Não adianta você falar da boca para fora, eu te perdoo, para tentar restabelecer um relacionamento, seja por interesse ou para não ficar ruim com uma pessoa da sua convivência, se você não está sentindo isso, se você vai continuar ruminando dentro de você aquilo que aconteceu, você vai continuar emanando vibrações negativas para a pessoa e fazendo mal para si próprio, né? Agora, com relação a outra faceta de verbalizar ou não, até mesmo quando você sente de coração, o reset daquele sentimento negativo, que a gente pode classificar como um perdão, aí envolve outras coisas, né? A questão que a gente tem que trabalhar, o nosso orgulho e a nossa vaidade, tanto nosso quanto do outro. Porque vai ter gente em que você pode estar sentindo que você perdoou, que você realmente sente aquele perdão, e que o seu orgulho e a sua vaidade não te impedem de chegar lá e, por amor, você expressar aquele sentimento. Falar, olha, eu não sei se você se sente ofendido com o que eu te fiz, com a minha resposta, mas eu me senti temporariamente ofendido pelo que eu recebi de você. Só que de todo o coração, eu perdoo, eu não guardo ressentimento e eu queria que você soubesse que eu te perdoo tanto verbal aqui nesse momento, quanto dentro do meu coração. Ponto. O que essa pessoa, às vezes, vai rejeitar, vai falar, vai esbravejar, vai contradizer, já passa a ser responsabilidade dela. Ou talvez ela possa falar da boca para fora, que também te perdoa e que esqueceu, e não sentir no coração. Isso também é da responsabilidade dela. E ela pode ou não verbalizar para você esse perdão sincero ou esse perdão não sincero, da boca para fora. E também passa a ser uma responsabilidade dela. Então, Cecília, se você tem algum tipo de relacionamento em que é passível de se chegar na pessoa e verbalizar o sentimento que você realmente carrega no coração, porque se você não carregar no coração, não adianta falar, vai ser falso. Você faz, porque é uma aproximação a mais, mas o importante é sentir. Agora, existem pessoas e circunstâncias em que você não tem nem como chegar e falar alguma coisa, porque você sabe que a resposta do outro vai ser ofensiva, vai ser contraditória e vai piorar as situações. Ou a circunstância é tão pesada, tão negativa, e que se transformou tão grande, mesmo que não seja de sua responsabilidade, mas da responsabilidade do outro, aí, nesse caso, na impossibilidade de se ter essa aproximação verbal, você perdoando com o seu coração, resetando o sentimento negativo, não desejando mal e tocando a sua vida, dando o melhor possível, está bem feito.
Porque tem pessoas que a gente não tem condições de chegar a conversar e verbalizar. Há situações em que isso não é possível. É por isso que diz sempre em tudo que a gente estuda, né? Tudo depende das nossas intenções. Mas o sentimento sempre fala mais alto. Mas se você tem condições de verbalizar, não se prenda pelo seu orgulho e pela sua vaidade, caso existam. Porque isso também é uma forma de você trabalhar a sua reforma íntima. Entendeu, meu bem? Tem mais alguma? Entendi, mas eu tenho outra pergunta. Hum. A minha outra pergunta é, que eu não estava sabendo, que eu achava que, assim, em cada religião tinha um grupo de espíritos, igual aqui, que trabalhavam para aquela religião. Então, da Umbanda tinha, sei lá, o Exum, o Bagira, baiano, e que lá no Espiritismo tinha um médico, uma irmã de caridade. Eu achava que era assim. É assim ou tá todo mundo junto? Então, meu bem, imagina uma sociedade organizada como uma empresa, como uma instituição, onde cada um tem um papel fundamental naquilo que faz. Então, se você tem uma organização, você precisa tanto da pessoa que limpa o chão, quanto da pessoa que serve o café, quanto da pessoa que vai te acolher num atendimento, seja médico, seja lá de que gênero for, que vai te acolher naquela sua necessidade. Todos têm igual importância. Por quê? Se você vai num lugar em que está tudo muito sujo, o chão está imundo, você não vai ter um ambiente propício para receber e acolher uma outra pessoa. Daí a importância absurda de quem limpou o chão antes. Né? Se a pessoa vai se sentir mais acolhido, recebendo ali um cafezinho durante uma conversa, um abraço ou coisa parecida, isso é uma alternativa terapêutica tão importante quanto o atendimento em si. Então, dentro da espiritualidade, as coisas também são assim. Existem, mesmo dentro do espiritismo, funções que só são possíveis serem exercidas por espíritos que ainda conservam um pouco mais de materialidade e que são trabalhadores exclusivamente do bem. Então, dentro do trabalho do espiritismo, existe sim o trabalho das entidades da esquerda, de Exus, de Pombagiras. Eles estão presentes. Um guardião na porta de uma casa espírita pode ser um índio, pode ser um caboclo. Dentro de um trabalho para manter a vibração do ambiente, dependendo do tipo de trabalho, das correntes ali que se apresentam, também vai ter um preto velho, um índio, tudo depende de que tipo de trabalho vai ser realizado, porque quando você, Cecília, pensa assim, ó, sábado eu vou lá no centro receber um passe. Então, a espiritualidade, ela já antevê que o tipo de problemática que os assistidos estarão necessitando, e tudo é organizado daquela forma. A diferença é que, como eu te disse, dentro do kardecismo, da codificação, não há a necessidade da manifestação dessas entidades. Então, quando existe, você pode estar necessitada de um determinado tipo de passe, que vai vir mais de encontro com a energia de um índio. E aí o passista, dentro do kardecismo, vai lá, vai estender as mãos sobre o seu coronário, vai te aplicar o passe e intimamente ligado a ele e junto com ele estará um índio cuidando de você, junto com o encarnado que faz essa transmissão fluídica. E você não vai saber, o médium que está te aplicando o passe, se não tiver a mediunidade mais exacerbada para intuição ou vidência, não vai sentir, e o trabalho é realizado de forma eficiente através do médium, sem se saber qual é a corrente espiritual que está ali por trás. E
há espíritos extremamente evoluídos que preferem se apresentar como um preto velho, por exemplo, porque ele entende que naquela experiência reencarnatória, quando ele foi um escravo, foi a que mais ele aprendeu sobre humildade, sobre abnegação, sobre amor, sobre caridade. Então, é como eu falei, quando a gente está na erraticidade, cada um se apresenta de acordo com a forma como deseja. E tem muitos pretos velhos que podem estar se apresentando como um médico, e estar se apresentando como um preto velho, para muitas circunstâncias, porque o perispírito, ele tem a elasticidade, e pela evolução desses trabalhadores do bem, eles conseguem moldar de acordo com a sua vontade. Então, existem sim todos os demais trabalhadores dentro da doutrina espírita, só que, como não se tem a divulgação, a manifestação e tudo mais com relação às entidades, porque não é importante, só é importante se ter o trabalho em si, não é comentado. Mas quando você for trabalhar, mesmo que seja numa casa afiliada à Federação Espírita, você saberá, conversando com outras pessoas, a confirmação disso que eu estou te falando, sem haver nenhum tipo de manifestação, mas existem sim esses trabalhadores por trás do espiritismo. Mais alguma? Entendeu? Ou quer perguntar mais alguma coisa, Cecília? Não, da minha parte já foi a cota de dúvidas, já entendi tudo. Ô, Inês, fecha teu fone. Ah, você abriu para falar, pode falar. Perguntou se na casa, vamos supor, na igreja católica, assim, na protestante evangélica, se também tem. Sim, tem. Foi bem lembrado por você, viu, Inês? Obrigada aí, porque realmente qualquer instituição religiosa possui essas entidades. Pode continuar. Porque não existe barreiras na espiritualidade. Quem faz as barreiras são o homem. Então, que tem sim. Tem um livro aí que eu não lembro o nome, vou ver se eu lembro, que fala de todas as igrejas, de todas as doutrinas. Tem sim os guardiões, que são à esquerda, os Exus, os Pombagira, tanto na igreja católica, tanto nas evangélicas. Tem os pretos velhos, tem os caboclos, tem as enfermeiras, tudo. Esses espíritos trabalham em toda parte, em qualquer igreja, em qualquer religião. Só que não se manifestam mais, eles estão lá trabalhando com a sua energia. Entendeu? Mas tem um livro que fala sobre isso. Fala do espiritismo, fala da Umbanda, fala do Candomblé, fala da igreja evangélica e fala todas as entidades que trabalham lá. É tudo universal, tudo universal. Só quem separa é o ser humano, tá? Só isso. Inês, Então, quando você lembrar o nome do livro, me passa, por favor? Tá bom, eu li esse livro aí, é muito bom para conhecimento. Mas eu vou ver se eu lembro e eu te passo, tá? então, Cecília, foi muito propícia essa lembrança da Inês, veio a complementar muito bem, e realmente, dentro de todo o segmento religioso, existe essa hierarquia que são desempenhados os trabalhos de acordo com a materialidade e a expertise de cada corrente. Agora, o que muda é, como eu te falei, os critérios dos encarnados. Por exemplo, dentro do Espiritismo, eu falei que a gente aprende, que a gente estuda, que não há necessidade de manifestação dessa forma e o médium filtra tudo. Dentro, por exemplo, eu como leiga dos evangélicos, eles recebem até eles são psicofônicos de entidades que estão ali falando do testemunho de uma pessoa ou de outra, fazendo algum tipo de revelação, como eles dizem. Só que o conceito deles é inadmissível dizer que eles receberam isso através de uma mediunidade que eles também têm e de espíritos comuns desencarnados. Então, lá, eles só falam que recebem o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que disse, é a forma como eles tratam, mas não é o Espírito Santo dentro do que a gente, católico ou espírita,
conhece de Espírito Santo? É um ser desencarnado que está atuando ali dentro do trabalho da egrégora daquela igreja, como qualquer outro lugar. Eu ia te perguntar agora, quem é o Espírito Santo? Porque quando eu era católica, gente, eu também ficava nessa dúvida. Aí eu fiquei me perguntando agora, quando eles falam que recebe o Espírito Santo, quem que eles estão recebendo de verdade? Então, dentro do conceito, bom, recebendo de verdade, eles estão recebendo a intermediação mediúnica das entidades de trabalho, daquele trabalho, que eles classificam todo mundo como Espírito Santo. É como se, Deus que me perdoe a maledicência, é até um conceito errôneo, mas era como se os evangélicos não achem salutar ou normal receber e trabalhar com espírito desencarnado que é tão errante ou que errou tanto quanto nós erramos aqui. Eu vejo nisso, do meu olho de leiga e da minha maledicência, até como um certo orgulho, porque você falar que você recebeu uma comunicação de Jesus, recebeu uma comunicação de Maria, é muito mais promissor para o seu ego do que você falar que foi uma entidade de trabalho daquela casa, naquele momento que estava auxiliando. Entendeu a correlação? Entendi. Agora, dentro do catolicismo, que se é que eu me lembre, porque deve fazer já uns 32 anos que eu deixei de ser católica, eles têm aquela conceituação da Santíssima Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, até tem a simbologia ali da pombinha. Então, o Espírito Santo, do que eu entendia, que eu não sei se estou correto ou não, seria uma expressão de Deus. Mas é isso. Quando você conversar com um evangélico, você pode fazer essas perguntas e depois compartilhar com a gente. Nossa, Mas, agora eu vou em busca, porque eu tô muito curiosa. compartilha com a gente, que eu também queria saber. Mas, na verdade, são espíritos desencarnados, como em qualquer terreiro. Só Deixa eu muda acrescentar mais, a terminologia. mais uma coisinha para a Cecília. Aqui, entre nós, não existe o índio, não existe o baiano lá na Bahia, não existe o preto velho que existiu há muito tempo atrás, na escravidão, não existiu na vida aqui, nos vivos. Na espiritualidade é a mesma coisa. Só que o espírito molda a encarnação que ele mais teve afinidade. Ele se afinizou mais quando ele era índio, então ele vai se moldar quando tiver desencarnado do lado de lá como um índio, um caboclo. E assim com todas as entidades, o preto velho, ele aprendeu muito a humildade na época da escravidão, por isso que ele se molda como o preto velho. Mas tudo trabalha para Jesus, tudo para ajudar o próximo, entendeu? Cada um com a sua energia, com o seu conhecimento que ele aprendeu enquanto estava aqui na Terra, e ele se coloca para trabalhar ajudando os encarnados. São desencarnados que nos auxiliam. Então, eles moldam conforme a encarnação deles. O médico, ele foi médico uma vez, e depois, que nem o doutor Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra de Menezes, para ele ajudar uma pessoa que só frequentava a Umbanda, ele é médico, né, na espiritualidade, o doutor Bezerra. Ele se moldou como um preto velho para conversar com aquela pessoa encarnada que ia passar na Umbanda para se consultar. Então, ele se moldou como um preto velho e deu a mensagem através do médium de incorporação na Umbanda, através de um preto velho. Então, a espiritualidade trabalha, é muito bonito o trabalho da espiritualidade. E o espírito molda conforme a encarnação, ou conforme a maneira que eles mais aprenderam, mais como ele se sente bem, entendeu? A Então, isso plasticidade. posteriormente, tipo assim, sei lá, daqui a muitos anos, vai ter uma encarnação, não, uma manifestação de um médico que trabalhou na pandemia e aprendeu muito com isso. Porque vai mudando, né? Não vai ficar para sempre só manifestação de preto velho e baiano, né? É de acordo com a afinidade e a necessidade, como eu expliquei da plasticidade do perispírito.
Ele se mostra conforme a necessidade e a sua preferência, ou com um espaço de tempo maior dentro daquela encarnação que ele julgou que teve um maior aprendizado, uma maior afinidade. Resumidamente, é só isso. Entendeu, Cecília? Eu tenho mais alguma pergunta? Não, entendi tudo. Agora todo mundo vai ficar de castigo depois das 10, não quero ver ninguém saindo, porque a gente ainda tem toda a parte D para fazer. Bom, podemos passar então para a parte dos exercícios? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento de tela. Muito bem. Então, nós temos aqui agora a correção das nossas 9 questões da aula 13. Quem fez a lição, se manifeste para eu já direcionar para a gente ir um pouquinho mais rápido. Eu fiz. A Silvia, a Cecília Eu também. e o Robson. Muito bem. Então, só os 3 fizeram, né? Vamos lá. Ô, Robson, responde da questão número 1 até a questão número 3, por favor. Ok. Número 1, o que é erraticidade? É o período intermediário entre duas encarnações, em que o espírito encontra-se desencarnado e não ainda está no lado espiritual correspondente ao seu grau de evolução. Durante esse tempo, ele pode vagar pelo plano material ou espiritual, conforme sua vibração e necessidades. Correto? Sim, correto. A erraticidade é esse período, né, entre uma encarnação e outra, onde o espírito faz aquilo que há necessidade para o seu aprimoramento. Até tem aquela parte que a gente fala sobre os mundos transitórios, que é a questão 3. Vamos a 2. 2. O fato de permanecer na erraticidade é indício de inferioridade do espírito? Não necessariamente. A permanência pode ocorrer por diversos motivos: necessidade de reparar faltas, auxiliar outros espíritos ou encarnados, ou até mesmo por falta de consciência da própria condição. Espíritos em diferentes níveis evolutivos podem passar por esse período, embora os mais inferiores tendam a permanecer por mais tempo. Sim, está correto. Até porque tem muitos espíritos que permanecem na erraticidade por preferência, porque lá eles têm condições de aprendizados que não seriam possíveis enquanto encarnados. Então, não é sinal de de inferioridade, normalmente. A 3. Qual a finalidade dos mundos transitórios? São espaços onde os espíritos se preparam para avançar em sua evolução. Eles servem para a correção de vícios, aprendizado de lições não absorvidas na encarnação e adaptação ao plano espiritual antes de alcançar a morada definitiva correspondente ao seu grau. Tá certo. Então, o mundo transitório serve para eles adquirirem determinados aprendizados que o preparam melhor para outra vida e também como estação de repouso, né? Onde nesses mundos eles praticamente não têm as necessidades que normalmente teriam em outras moradas. Então, é, entre aspas, um privilégio conseguir uma concessão para esses mundos transitórios de preparação, que são verdadeiras estações de repouso. 4, 5 e 6, Silvinha. A 4 é assim, porque a percepção não é igual para os encarnados e desencarnados. Respondi assim, porque ela depende dos instrumentos de percepção e do grau de evolução do espírito, por causa do veículo utilizado. Os encarnados dependem dos órgãos físicos, que limita a percepção aos sentidos materiais. Já o desencarnado se utiliza do corpo espiritual, cuja percepção é atrelada à sua evolução,
e vibração, permitindo acesso a realidades e informações que escapam dos sentidos físicos. Agora eu vou responder os 5. É os 5, né? Como é a percepção do tempo para os espíritos? Aí pus assim. Cadê? O tempo não é medido e sim sentido. É muito diferente da percepção humana, porque ela não está ligada ao relógio, ao corpo fisicamente, nem às necessidades biológicas. Tá certo? Tá, eu respondi assim: os espíritos vivem fora do tempo, tal como é concebido no plano físico, pois a medida temporal praticamente deixa de existir para eles. Enquanto para os encarnados os séculos são longos, para os desencarnados não passam de instantes que se iludem na eternidade. Então, essa é a diferença básica da percepção do tempo. E eu estava falando sobre a quarta, que eu estava com o microfone fechado e vocês não ouviram, né? Então, na quarta, basicamente, a diferença maior da percepção do encarnado para o desencarnado está justamente na densidade do corpo físico, que atrapalha tudo isso. Pode fechar o microfone, Silvinha. Agora, a Cecília pode fazer as... Ah, peraí, você já fez todas, né? Agora é a 7. Acho que a Silvinha não fez a 6. Eu vou Então, responder a 6. então faz a 6, Silvinha. Os espíritos elevados podem ver em 2 lugares simultaneamente? Aí eu respondi assim. Sim, os espíritos com elevação em grau evolutivo têm sua consciência ampliada, podendo se manifestar e perceber diferentes locais ao mesmo tempo, pois não estão limitados pelo espaço físico. Isso se deve à sua capacidade de vibrar em múltiplas frequências e à conexão com a sabedoria divina. Sim, eles têm a capacidade de se irradiar, né? Então, conforme eles irradiam, eles conseguem perceber mais de um lugar simultaneamente. Agora, as 3 últimas, Cecília. 7. O que são espíritos errantes? São aqueles que estão em diferentes graus de evolução, ou seja, no mundo que circulam, no infinito, e não atingiram um grau de espíritos puros ainda. Tá certo. O que você disse está certo. E os espíritos errantes são todos o que estão nesse espaço-tempo aí entre uma encarnação e outra, por não serem puros. Somente os puros é que não ficam na erraticidade, portanto, não são errantes. 8. Como pode ser definida a palavra morada empregada por Jesus? Pode ser entendida como estado de felicidade ou infelicidade que o espírito desfruta na erraticidade. Certo, exatamente. 9. O que determina a condição de feliz ou infeliz quando na erraticidade? Felizes são aqueles que não cometeram más ações e que passaram pelas provas da vida corpórea com coragem, desfrutando no mundo espiritual felicidade. Aqueles que não seguem essa descrição são espíritos infelizes e são espiritualmente infelizes. Ou seja, a felicidade ou infelicidade é um estado de espírito que depende do que você fez, né? Em relação à sua evolução. Muito bem. Olha só, ainda falta 1 minuto para as 10 e já fizemos as 9. Isso aqui é um time de progresso, de grande escala, hein, gente? Então, agora, nós vamos aqui para a nossa questão da reforma íntima. Aí nós temos, extraído do livro Calma, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição Paz em Nós, que está na página 45. Aí nós temos a frase: para colaborar no interesse do bem de todos, é imperioso esquecer-nos naquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionam a titubear ante as obrigações que a vida nos traça.
Alguém fez a reflexão? Gostaria de falar alguma coisa? Não, né? Então sobrou para mim mesma. Vocês são maravilhosos. Todo mundo se encolheu. Então vamos lá. Para colaborar no interesse do bem de todos, é imperioso esquecer-nos naquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionam a titubear ante as obrigações que a vida nos traz. Então, isso aqui está direcionado ao egoísmo. Ou seja, para que você possa, de fato, colaborar no interesse do bem comum, do bem de todos, é preciso que você abandone, deixe de lado, se esqueça das suas próprias tendências ao egoísmo, ou seja, a de pensar primeiro em si, de colocar suas prioridades em primeiro lugar, em detrimento dos outros, para que você não titubie, ou seja, você não hesite frente às obrigações que a vida nos traz. Hoje em dia, a gente vê muitas coisas, e até dentro da própria doutrina mesmo, né? Que a gente não deve esquecer de si próprio, que o nosso principal objetivo, propósito reencarnatório é a nossa evolução moral e espiritual, e que se nós não estivermos íntegros, tranquilos, serenos, dentro de tudo aquilo que envolve a nossa vida, nós seremos como cegos guiando outros cegos, né? Nós não teremos condições de orientar e de nortear ninguém. Então, é importante que nós, primeiramente, estejamos bem, estejamos com o nosso coração livre o máximo possível, com a nossa mente sintonizada com Deus, para que a gente possa, através da nossa integridade, a gente possa transbordar em favor do próximo e da coletividade. Então, eu vejo essa frase justamente como esse transbordo, onde esse colocar-se em primeiro lugar, que eu citei a princípio, não é uma ação de egoísmo, é uma ação de priorizar-se no sentido dessa integridade moral, espiritual, sentimental que você necessita ter para que você seja uma ferramenta hábil e transbordar esse amor, essa tranquilidade, essa paz em favor das pessoas e da coletividade. Então, como o egoísmo é um sentimento um pouco vão, né? Onde eu me coloco em primeiro lugar, mas não no sentido de estar intacta para transbordar para o mundo, mas no sentido de mesquinhamente querer pessoas, situações, circunstâncias centralizadas em mim, primeiramente em mim, em detrimento das outras pessoas. Então, quem ainda não tem essa conscientização do propósito da individualidade com equilíbrio para poder transbordar para o mundo, e quem ainda é refém desse sentimento de prioridade para si próprio, no sentido pejorativo da coisa, do egoísmo mesmo, de querer priorizar tudo para si de uma forma egoísta, aí é necessário que trabalhe a sua reforma íntima, esquecendo essas induções que já são próprias da sua essência, da sua personalidade naquele momento, é o que você pode oferecer, para que você não hesite ante as obrigações que a vida nos traça, porque muitas vezes o nosso desprendimento do nosso próprio egoísmo, ele faz parte da obrigação da nossa vida. Você tem obrigação de cuidado com muitas pessoas, né, as quais dependem de você, direto ou indiretamente, pessoas do seu ciclo familiar próximo, pessoas que são caras ao seu coração, obrigações de servir dentro do âmbito profissional.
se você trabalha na área da saúde, se tem uma pessoa que está necessitando daquilo, e se você está cansado e querendo, por todo custo, ir para casa, tomar um banho, etc., você tem que esquecer essas coisas que te dariam prazer, que te dariam relaxamento, que fariam aquele momento melhor para você, porque faz parte das obrigações que a vida nos traz. Então, existe um aspecto e um leque muito grande entre o egoísmo pejorativo e essa questão de você priorizar o seu bem-estar, a sua essência, para que você possa estar bem preparada para o outro. E, geralmente, nesse sentido, não há a necessidade desse esquecimento, porque não é um egoísmo pejorativo, né, que você estaria sentindo, e também você não vai hesitar, mesmo que você não considere que seja uma obrigação que a vida te apresenta. Muitas vezes você está ali por estar no momento certo, na hora certa, para servir de instrumento nas mãos da espiritualidade, para levar o bem a uma pessoa que tanto fez bem para outras, e o bem para ela veio através das suas mãos. Então, foi isso que eu consegui extrair dessa leitura aqui, dessa frase. Se alguém quiser acrescentar ou comentar alguma coisa, fique à vontade. Perfeito. Então, ninguém tendo mais nada a declarar, lembrando que na próxima semana temos de novo a nossa aula, né? Já iremos para a 15ª aula e faremos os exercícios referente à aula 14ª que vimos hoje. Para quem tem um pouquinho mais de dificuldade de lembrar as coisas, ó, o melhor momento para fazer a lição é logo depois que a aula acontece, onde tudo já está bem vivo na cabeça. E aí fica com o resto da semana livre. Amanhã nós teremos o nosso Evangelho no Lar Online. Quem quiser participar será muito bem-vindo. E mais uma vez, eu agradeço a cada um de vocês por participarem da aula, por estarem sempre aqui presente, pela participação, pela troca intensa que tivemos hoje, que foi muito bom, né, para todos. E nem passamos tanto assim do tempo, só 7 minutos, mas foi um tempo extremamente proveitoso. Então, eu agradeço sempre, porque sem vocês esse trabalho não seria possível. Amanhã estarei postando a aula gravada. Então, peço a Deus que possa dar uma boa noite de sono e de refazimento para cada um de nós, que possamos descansar o nosso corpo físico e talvez sermos úteis para a espiritualidade. Um beijo grande no coração de cada um. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite.